Santo Alonso de Orozco. E lhes apresentamos a vida de mais um grande amigo que intercede por nós no céu. E o nome desse amigo é Santo Alonso de Orozco. A festa desse santo se comemora no dia 19 de setembro. Alonso de Orozco nasceu em 17 de outubro de 1500 em Oropesa, província de Toledo, Espanha, onde seu pai era governador do castelo local. Cursou os primeiros estudos na vizinha Talavera de la Reina e durante 3 anos atuou como Seice, ou menino cantor na Catedral de Toledo, na qual aprendeu música com notável proveito. À idade de 14 anos, foi enviado pelos seus pais à Universidade de Salamanca, onde já estudava um dos seus irmãos. Os sermões da Quaresma de 1520, pregados na catedral pelo professor agostiniano Tomás de Villanueva sobre o salmo In Exito Israel de Egipto, mudaram sua vocação à vida consagrada e, pouco mais tarde, atraído pelo ambiente de santidade do convento de Santo Agostinho, entrou nele, abraçando em 1523 a profissão religiosa em mãos de Santo Tomás de Villanueva. Uma vez ordenado sacerdote em 1527, os superiores viram em Alonso uma tão profunda espiritualidade e tal capacidade para anunciar a palavra de Deus que logo o destinaram ao ministério da pregação. Já desde os 30 anos, ocupou também diversos cargos, mas, apesar da sua vida de austeridade no modo de governar, se mostrou cheio de compreensão. Impulsionado pelo desejo de martírio, em 1549, embarcou para o México como missionário, mas durante a travessia até as Ilhas Canárias, padeceu de um grande ataque de artrite, e os médicos, temendo pela sua vida, lhe impediram a continuação da viagem. Em 1554, sendo prior do convento de Valladolid, cidade que desde decênios atrás era residência da corte, foi nomeado pregador real pelo imperador Carlos V e, ao mudar-se para a corte em Madrid, em 1561, também teve que passar à nova capital do reino, fixando sua residência no convento de São Felipe, o Real. Não obstante, a exercer um cargo que estava isento da jurisdição direta dos seus superiores religiosos e dotado de renda, renunciando a privilégios, quis viver como um frei, em pobreza e baixo a imediata obediência dos seus superiores. Somente comia uma vez, dormia 3 horas, porque dizia que lhe bastavam para empreender o novo dia, e numa tábua por cama sem colchão. Em sua cela não havia mais que uma cadeira, um candelabro, uma vassoura e uns livros. Escolheu cerca-porta para atender melhor aos pobres que até ali se acercavam para suplicar-lhe por ajuda, sem que a cotidiana assistência ao coro lhe resultasse de obstáculo. Ademais de cumprir com suas obrigações como pregador, visitava os doentes nos hospitais, aos encarcerados nas prisões e aos pobres nas ruas e em suas casas. O resto do tempo passava em oração, na composição dos seus livros e preparando os seus sermões. Pregava com grande sinceridade de palavras, mas com muito fervor e afeto, às vezes com lágrimas nos olhos, expressando a ternura de Deus até no tom da voz. Igual no palácio ante o rei e a corte e nas igrejas às que era chamado. Gozou de grande popularidade entre os mais diversos ambientes sociais. Personagens da sociedade e da cultura testificaram em seu processo de canonização, tais como a infanta Isabel Clara Eugênia, os duques de Alba e de Lerma, os literatos Lope de Vega, Francisco de Quevedo e Gil González Dávila. O trato com as classes elevadas não lhe desviou do seu simples estilo de vida. Sua fama se estendeu por toda Madrid. O povo que lhe chamava, muito apesar seu, o Santo de São Felipe, o amou apreciando nele sua rara sensibilidade ao acercar-se a todos sem distinção. Compôs numerosas obras, tanto em latim como em castelhano. A simplicidade dos títulos indica a intenção pastoral do autor. Como sua ação, os escritos nasceram do seu espírito contemplativo e da leitura da Sagrada Escritura. Devoto de Maria,
Estava convencido de escrever por mandato seu. Cultivou também um fervente amor pela sua própria ordem, compondo obras sobre sua história e espiritualidade, com ânimo de mover a imitação dos seus melhores homens. Nesta imensa linha, induzido por um desejo de reforma interior, que logo convergiria com o movimento de reconciliação na própria ordem, levou a término várias fundações de conventos, tanto de religiosos agostinianos como de agostinianas de vida contemplativa. Em agosto de 1591, caiu enfermo, com febre, sem faltar por isso nem um dia a celebração da missa, posto que nunca, sequer no transcurso das suas diversas enfermidades, havia deixado de celebrar o santo sacrifício, já que repetia com certo gracejo que Deus não faz mal a ninguém. Durante sua enfermidade, foi visto pelo rei Felipe II, o príncipe herdeiro de Felipe com a infanta Isabel, e o cardeal arcebispo de Toledo, Gaspar de Quiroga, quem lhe deu de comer da sua mão e lhe pediu a bênção. A notícia da morte foi dada em 19 de setembro de 1591 no Colégio da Encarnação, que havia fundado 2 anos antes. Pela Capela Ardente passou o povo de Madrid, que, como refere Quevedo, se amontoou ante a igreja do colégio, até derrubar as portas, pois todos desejavam levar relíquias, lascas da cama, fragmentos das suas roupas, sapatos e cilícios. O cardeal arcebispo reservou para si a cruz de madeira que durante largos anos o santo havia levado consigo. Foi beatificado por Leão XIII em 15 de janeiro de 1882.